Boa noite, galerinha que acompanha esse incrível podcast Gente de Fé. Sejam bem-vindos. Meu Deus, boa noite, gente. Eu sou Julia Mazieri. Binho Alves, mais uma quinta-feira com vocês na área. Gratidão por estarem com a gente essa noite. Pode falar, não, fica à vontade. Gratidão por acompanhar a gente, gratidão Sim. por toda quinta estar aqui com a gente, né? Você que tem nos acompanhado, tem vibrado, né, com os nossos programas aí, tipo, né, bora lá, continua, não para, tá legal, vamos continuar, a gente tem que evangelizar, então isso nos anima, né? A gente fica muito feliz com isso, né? Então bora lá que a gente tá crescendo devagarinho. Estamos com mais de 1.000 seguidores no YouTube, inscritos no YouTube, e mais de 8.000 seguidores no Instagram. É muita gente. Muito. E tem TikTok, Facebook. Sim. E a gente nunca esperou, né? E é legal que a gente fica feliz com, tipo, passamos dos mil inscritos no YouTube, já começa a gerar algumas ferramentas a mais. Gerou isso, abriu isso, nunca E a gente imaginei. não entende nada. A gente só fica tipo, o que é isso? Não sei, nem eu, beleza. Então, assim, mas o legal é que, tipo, a gente nunca esperou isso, né? A gente nunca esperou viver de um podcast, não é nosso intuito é evangelizar e alcançar mais almas, né? Mas se a gente viver de podcast também, Então, maravilha, glória a Deus. Não tem problema. Eu, Raul e a Júlia, fala aí. Nós três. Mano, Raul, você ia gostar muito, Ia gostar muito, né? O Raul já vive de podcast, né? Muito obrigada, né? Mas a gente gente. agradece a Deus, né, pela oportunidade que ele nos deu de estar aqui toda quinta-feira falando dele, conhecendo histórias, testemunhos. Muito bom. Muito legal. A gente se diverte. Zia foi legal. Isael Então, também incrível, né? Nosso coordenador diocesano da renovação, né? Vindo aqui humildemente contar a sua história, se dispôs. Então, pra gente é uma alegria imensa, né? Tá aqui na mesa da palavra que a gente usa aqui pra falar de Deus. Sim, então já sigam a gente em todas as nossas redes sociais, @podcast Gente de Fé. No YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas. No Instagram, no TikTok, no Facebook e agora lá no Spotify também estamos. Toda quinta-feira sai aqui no YouTube um novo episódio e na sexta-feira sai no Spotify, porque demora um tempo pra subir. Então não tem desculpa. Não vai tem. nos assistir, vai nos ouvir, vai encontrar em todas as plataformas aí. Top. Os testemunhos que a gente tem. Dá uma olhada lá, tem testemunhos incríveis. Volta, né? Dá uma maratonada lá que você vai curtir, vai se identificar com algum, vai gostar. Esse dia eu tava conversando com um rapaz, daí a mulher dele falou, eu assisto todos. Eu coloco lá e alguns assisto mais de uma vez, que eu gosto muito. Então, isso nos alegra muito, né? Nos alegra bastante. E se você não quer descer lá no YouTube, ficar procurando, no nosso destaque no Instagram tem todos os nossos episódios, todos os nossos convidados. Então você vai lá, vi aqui o Padre Clemilson. Clica no link e vai direto pro episódio do Padre Clemilson. Então é muito fácil, muito simples e top demais. Isso aí. É isso. E hoje nós temos uma convidada especial. International. Cara, nossos convidados são muito international. Eu adoro. E toda vez que a gente fala pra vocês assim, você tem um testemunho pra contar, se Deus tocou no seu coração, a gente não fala da boca pra fora. Sim. Né? A gente, quando a gente convida, as pessoas falam assim, chama fulano, chama ciclano. Talvez as pessoas não acreditem, mas a gente tem que sentir, né? É engraçado. Nós só convidamos quando a gente sente que Deus preparou aquele momento, preparou aquilo para aquela pessoa. E tem dado muito certo. Sim. Né? E hoje é uma pessoa que nos assiste, né? A gente tem amizade do grupo de oração, mas nos assistiu, falou, Deus tocou no meu coração e eu gostaria de ir no podcast. Né? Então, pra gente é uma alegria, né? A segunda pessoa. Já aconteceu isso com a Yasmin, vocês lembram dela? Né? Então, se você tem o seu testemunho, uma história bonita, igual a gente fala, não precisa ser aquela história chocante, não. Seu testemunho de vida, que Deus tocou no teu coração, para que você venha aqui falar, ou vir partilhar da palavra, manda um direct, chama a gente, que a gente vai dar toda a atenção de verdade, né? E bora lá. Então, hoje nós temos aqui a Marli, né? Que nos assiste, nos acompanha, e falou assim, Binho, eu preciso contar a minha história. Né? Deus colocou no meu coração, me impulsionou e eu quero contar a história. Eu falei, vamos marcar, bora lá que a gente vai ouvir essa história. Seja bem-vinda. E a gente não sabe a história, a gente não sabe nada, então... Primeiramente, boa noite, a paz de Jesus, amor de Maria. Meu nome é Marli, eu moro aqui em Ribeirão há 25 anos, né? Vim de São Paulo, estou aqui há 25 anos. Tá. Isso aí. Vamos conhecer essa história, conhecer da onde a Marli veio. Onde nasceu, cresceu, tudinho. Se era da igreja, se não era. Como foi esse andamento todo aí? Sim. Primeiramente, eu nasci em São Paulo, na cidade chamada Guarapiranga. Não sei se vocês já ouviram falar, que é a represa, né? E nasci em casa,
na pegada de parteira. Nossa. Sou filha de Josefa e Maximiliano. São 13 irmãos. Nossa. Desculpa, quantos? 13. Eu achei que era 3, falei, acho que eu vi. Família grande. 13 só com a minha mãe e meu pai. Assim, aí tem mais 4 só do meu pai. Gente. Caramba, família grande. São 17 irmãos, né? Só que, assim, 2 eu não conheço, né? Uhum. 2 irmãs eu conheço e 2 eu não conheço, né? E é a família grande do irmão, né? Só que são 8 irmãos vivos, os outros falecidos, né? E, assim, uma infância de muitos irmãos, muita gente em casa, né? Eu estudei só até a 2ª série, porque meu pai me tirou da escola, né? Porque eu falo assim que naquele tempo não tinha, como se fala, Conselho tutelar, senão coisas, eu teria estudado até terminar. Mas vocês veem, com tantos irmãos, né? E a minha mãe teve que trabalhar, então eu tive que sair. Então, com 8 anos, eu entrei com 7, com 8 anos, 9 anos eu saí da escola. Ele me tirou para trabalhar. Para trabalhar. Porque, assim, a minha mãe tinha que trabalhar e eu tinha que cuidar dos meus irmãos pequenos. A minha avó morava com a gente, só que ela caiu, ela teve um acidente em casa. E assim, que antigamente as pessoas não iam no médico, eles não gostavam, né? E ela foi perdendo o movimento das pernas, né? Então, eu tive que estar ajudando ela. Né? Com 9 anos. Com 9 anos, né? Então, eu saí e vim cuidar da minha avó e dos meus irmãos, tudo pequenininho, porque era de ano em ano minha mãe tinha filhos, né? Então, era muita coisa, né? E aí, eu cuidando da minha avó, tudo, né? A gente ficamos, não tinha, assim, a gente morava com a minha tia. Então, era assim, uma casa para toda essa gente, com a minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha tia, meu tio e mais 5 primos, tudo dentro de uma casa dividida. A casa era grande? Não. Era uma casa pequena, com um banheiro só, pensa, para todas essas pessoas. Né? Meninas, junta todo mundo, vai aí jogar pensa a água. briga de tomar banho, um na bacia, outro no banheiro, era assim, né? Mas assim, a gente foi levando, né? E a minha avó cada vez mais perdendo movimento, mais, né? Debilitada, né? E aí, um tempo, aí quando eu tava com mais ou menos 10 anos, a gente mudou. A minha mãe conseguiu comprar uma casa, né? Aí a gente mudamos, saímos da casa da minha tia e fomos morar nessa casa, né? Sem janelas, sem portas, sem nada. Porque minha mãe não tinha condições de comprar no momento. Então, ela falou assim, eu tenho que ir. Não dava mais para continuar ali, né? Minha avó em cima de uma cama. Mais de 8 filhos, né? 9, aliás. E aí não tinha condições de ficar. Aí a gente foi, né? Pra casa inacabada. Inacabada. E meu avô construiu correndo a casa. Na época, meu avô ainda estava com a gente também, né? E ele foi construindo e a gente foi, né? Colocava como se diz assim, um pano aqui, outro ali. E todo mundo num quarto só, outro no chão. E assim a gente foi crescendo, vivendo, né? E nisso... a minha mãe também, assim, vou voltar um pouquinho só atrás, com 5 anos a minha mãe foi para a igreja evangélica, até aí eu não conhecia também igreja, assim, nenhuma, porque eles não me levavam, assim, levou para batizar, mas daí também, né? Não era frequente, né? Não. Aí tinha a minha madrinha, conheci tudo, mas ninguém me levava na igreja. E aí minha mãe foi para a igreja evangélica, então daí eu comecei, né? Aos 5 anos, aos 6 anos, e foi indo. Até a gente mudar, quando a gente mudou para essa casa, né? Aí a gente foi vivendo, mas assim, era eu na igreja evangélica, né? E quando a gente mudou para lá, logo tinha os vizinhos, todos crentes também, todos evangélicos. Então tinha um pastor da igreja Assembleia de Deus e minha mãe era da Deus e Amor, né? E aí eu comecei a ir para a igreja com as filhas
desse pastor. Então a gente cantava, era aquela alegria, né? Tava buscando, né? Buscando, né? E só que assim, aí passou o tempo, eu tive que voltar, parar um pouco e também trabalhar, porque a minha mãe teve mais filho de novo, aí ela ficou em casa, e minha avó cada vez, né, pior, né, porque aí ela caiu de novo, aí quebrou o fêmur. Nossa. Ai, aí ela já não, só em cadeira de roda, aí ela foi para cadeira de roda, ela já não cozinhava mais. Aí fica bem dependente, né? Muito dependente. Então era banho, tudo era a gente que dava nela, né? E assim foi continuar a vida, a gente foi vivendo, né? Aí eu fui trabalhar, né? Porque meu pai também, novinha, eu estava com 11 anos, já comecei a trabalhar. Meu pai tinha condições assim, porque ele meio que deixou minha mãe para arrumar mulher na rua, né? E foi meio que essas coisas assim, tava com a gente, mas minha mãe não tava. Então eu comecei a perceber assim, eu não podia deixar meus irmãos passar necessidade, passar fome, né? Então eu tive que sair para trabalhar. Então eu fui trabalhar, a minha mãe ficava em casa cuidando da minha avó, e tudo que eu recebia, minha mãe era para dar em casa. Para casa. Pra ajudar na casa, né? Ajudar na casa. Tinha que pagar a casa, terminar de pagar. Você era a mais velha? Sou a mais velha de 3 irmãos. Então ficou assim, acarretou tudo em cima de mim. Né? Infância, não lembro assim de infância mesmo. Eu tive uma responsabilidade muito cedo. De brincar, essas coisas, não, né? Porque com 9 anos você já parou de estudar. Perde o vínculo com os amigos. Sim, né? aí já não tinha. Já aí já fui, né? Trabalhar. Então comecei a trabalhar muito cedo, ter responsabilidade muito cedo. Né, de ver minha mãe passar a situação que ela passava. Então, assim, eu trabalhava, só que eu não recebi o dinheiro que era meu. É tudo na mão da minha mãe, porque ela tinha que pagar a casa, ajudar a comprar comida, né? Meu pai colocava as coisas em casa, mas era aquela, tipo, vou colocar o arroz e feijão e tá bom, né? Por obrigação, quase. Né? Eu via a situação, né? Então era complicado mesmo pra gente, né? E aí passou um tempo, aí fui para essa casa, aí conheci essa família, que né, eu fui morar perto da gente, eles vieram de Minas, né? E aí eu conheci, tinha as meninas, tinha os rapazes e tudo. E aí, no final de semana, eu vinha, aí eu já ficava assim, já não estava muito indo para a igreja, assim, né? Aí ele me convidou, ele falou assim, vamos, a gente tem teatro, né? Aí eu falei para minha mãe, eu posso ir conhecer, né, a igreja? Tudo. Minha mãe falou, pode, ela não se impõe, assim. Porque você não tinha muito vínculo de amizade no seu trabalho, não pra casa tinha. E cuidar da família, Não, né? e eu só vim em casa de 15 em 15, porque a minha mãe também, assim, ela me levava para trabalhar, colocava dentro do apartamento dessa senhora, que eu era babá, e eu não podia sair. Você só ia para sua casa cada 15 dias? De 15 em 15, só. Aí a minha mãe ia buscar e eu ia para casa. Você tinha 11 anos, né? Então eu não podia, ela não deixava ir sozinha, eu trabalhava na Paulista. Nossa. Então ali a Paulista foi minha casa, né? Eu conheci tudo ali na Paulista, né? E assim, eu não podia sair, eu ia ali, claro, descia, ia passear com as crianças, ia à padaria, andava ali. Mais perto, mas para ir para casa sozinha não, porque da Paulista para onde eu morava, que é perto do Grajaú, né, era longe demais, né? Então eu, né? E uma criança cuidando de outras crianças. De outras crianças. Eu fui babar muito cedo. Então, assim, eu era muito franzina. Todo mundo pensava que eu tinha, com 11 eu tinha 8, o pessoal era muito magrinha, muito, né? Então o pessoal, assim, às vezes tratava, até assustava, né? Nossa, mas babá, de levar na escola, de cuidar de criancinha pequenininha, de dar remédio. Eles saíam e deixavam comigo, não tinha medo. Nossa, imagina a responsabilidade mesmo, né? Então era muita responsabilidade. A minha filha tem 13 hoje, uma criançona. Imagina cuidando de irmãos, assim, bebezinhos. E eu cuidava, né? Porque cuidei dos meus irmãos, com embigo dava banho, minha mãe largava tudo, assim. Eu tinha que cuidar mesmo. Não tinha escolha, ou era isso, Não tinha. Não tinha ninguém para ajudar, não tinha ninguém para, né? Então era eu. E aí a gente foi indo. Aí eu comecei a ir na igreja com ele, né? Assim, a mãe dele, tudo. Aí eu comecei, eu ficava assim, mas não ia na missa.
né? Na missa, quando falava assim, vamos na missa, eu meio que esquivava. Mas é a igreja católica. Na igreja católica, né? Mas eu tava assim, aí eu ficava assim, ia na igreja evangélica, mas ao mesmo tempo ia pra igreja, porque eu comecei a gostar dele. E eu gostava do teatro, eu achava bonito, né? Algo te encantou. Algo me encantou, mas ainda no teatro. Mas ainda no culto. Com 11, 12 anos. No culto. Com 11, 12 anos. Com 11, 12 anos. Mesmo que de 15 em 15 eu vinha, a gente conversava e tal. Aí eu comecei a, tipo assim, a gente começou a se paquerar, porque ele foi meu primeiro namorado, né? Aí ele começou, vamos, a gente ia aí ele falou, vamos na missa, vamos conhecer o padre. Aí eu falei, tá bom. Um dia eu cheguei, eu fui na missa. Aí meio que fiquei assim, né? Não estava acostumada, porque assim, acostumada no culto. Pra igreja, né? Então é diferente. Mas aí eu comecei... Quem não entende a maravilha e a beleza que tem os ritos, você fica perdido. Você fica um pouco perdido. Sim. E uma criança ainda? Né? Aí você fica assim, né? Perdida. Aí eu comecei com era o Padre Luiz na época, né? Ele era um padre, eu falo que é um padre diferente, porque ele andava com os pés no chão, de calça... a calça toda erguida, batina ele não usava né? Mas ele era, como se eu posso te falar? Simples. Ele era muito simples e ele estava no movimento que lá tinha um movimento dos sem terras. E ele era bem a cabeça dos sem terras. Ele invadia, sabe? Ele ia... eu cheguei em vários lugares que eles invadiram. Nossa. A igreja... o padre na frente, tudo, para aquelas pessoas que não tinham casa, sabe? Né? Então a gente ia muito mesmo, né? E o meu marido, ele era, nossa, ele estava na frente, ele ia, ele não tinha medo. Então, eu achei interessante, falei, ele trabalhador, né? Um padre diferente, né? E aí começamos, eu comecei... Aí com 15 anos, eu conheci o meu cunhado, que até então ele não ia em casa nem nada, porque ele estava no convento. Ele ficava no convento, né? Ele estava estudando para ser padre, mas na época ele era frei. Aí ele começou a ir nas férias, ele ia na casa. Aí eu conheci ele. Aí ele começou a me contar como era... né? Foi me explicando um pouquinho as coisas. O cunhado. O meu cunhado, que mas não era mas cunhado. Já era cunhado, não? Era porque eu tava namorando. Já tava namorando. Já tava namorando. Que te chamou pra ir na igreja. Pra ir na igreja. Aí ele... Espertinho, né? Todo mundo fala assim, que pegou pra criar, né? Ele é muito mais velho? 11 anos. 11 anos. Ele tinha 20 já. 11 anos. É que assim, não é muito mais velho. Não. Mas pra idade que hoje, você tinha... Tipo, hoje eles não são muito mais velhos. Mas na idade assim, você tinha 20, ele tinha... Não, ele tinha 20 e você tinha uns 11. Aí sim, né? Sim. Né? Mas aí a gente continua. Aí meu cunhado me apresentou, que eu falo que é uma relíquia, que é o Padre Zezinho. Nossa! Eu tenho a maioria eu falo assim, eu trouxe porque eu apresento para todo mundo, que é uma relíquia, né? Porque hoje ninguém tem mais não tem mais. Para você que tá assistindo e não sabe o que é isso. É verdade. Geração Luzia. Raul não sabe. Raul, vou te apresentar. Geração você não sabe o que é isso? Você sabe? Para, Raul. Não sabe o que é isso? Isso aqui é um disco. Disco de vinil. Raul, você tem que ter um toca-disco ou uma vitrola. Uma vitrola, eu tenho uma vitrola. Eu tenho. E você quer saber as músicas? Elas vinham aqui atrás. Qual faixa tá? E cuidado pra não riscar o disco. Se a agulha pular, risca o disco. E você perde a música inteira. Não é Spotify isso aí. Não é Spotify. Não é Spotify. Isso aí. E pra voltar, não tem como voltar no trecho certinho. Não, você tem que ouvir tudinho. Eu ia muito nas Paulinas, e né? Ele te deu essa relíquia. E eu comecei a comprar. Eu comecei nas Paulinas, onde o Padre Zezinho gravava, que as irmãs... das Paulinas. Depois aí eu comecei e comprava. Tudo que saía eu ia comprando do Padre Zezinho. Eu tenho uma caixa de... porque na época, né? Assim, eu acredito que na época nem todo mundo conseguia gravar um disco. Não. Eram poucos, né? Poucos. Tinha que ser um padre conhecido, alguém assim. Sim, então, sim. Né? Depois veio o CD, daí você que tinha algumas bandas. Isso. Mas no disco, eu acho duvido, né? Deve ser pouquíssimos que tinham gravado na época. É verdade. E aí foi aí
foi indo devagarzinho, tudo, mas escutava as músicas, eu amo, sou apaixonada por música, né? E aí passou o tempo, com uns 18 anos, aí com 17 anos fiquei noiva, com 18 eu casei. Novinha também. Novinha, com 18 anos. Aí eu casei, porque eu pensei assim, ai meu Deus, eu já tenho uma vida dura da minha casa, era uma responsabilidade. Eu falei assim, acho que eu vou casar pra ver se eu... Se sair tipo, disso. se eu vou sair, né, pra ver se eu... Se melhora. Melhora um pouco. Uhum. Só foi um pouco de ilusão, né? Eu saí da minha casa, casei, tudo, né? Aí com 18 anos, ia completar quase 18, eu já estava grávida da minha primeira filha, né? E aí tive minha filha, só que assim, quando eu casei, minha sogra já morava com meu marido. Aí ele falou, ó, nós vamos casar, só que a minha mãe vai continuar morando com a gente. Ele tem 11 irmãos. Nossa! A filha dela, tanto de tio. Juntou. Fazer árvore genealógica. Juntou a família, vamos fazer um Natal, 60 pessoas. Só amigo secreto, começava às 6 horas da tarde pra acabar 2 horas da manhã. Só os irmãos. Aí casou, todo mundo casou, todo mundo teve filho, imagina. Aí ele tem 11 irmãos, agora faleceu uma esses tempos, né? Então tem 10 vivos. 10 vivos. Só que assim, mora em Mato Grosso, Rondônia, então são mas tudo assim, bem montar longe, a árvore genealógica da sua filha. Nem monta. Né? Aí a gente... aí ela ficou minha sogra ficou com a gente em casa, tudo, e eu cuidando também da minha sogra. Ela era doente também, né? Então você continuou cuidando. Cuidando. Só trocou de casa, né? Aí onde veio um pouco das minhas revoltas. Eu fiquei um pouco, assim, comecei a ficar revoltada, que eu falei, meu Deus, saí uma cruz que era da minha mãe e do meu pai, né? Eu carreguei para mim, né? Aí vim para um casamento, aí já veio pessoas doentes também para me cuidar, né? Aí eu tive uma gravidez, graças a Deus minha gravidez foi uma bênção, tudo, só que eu tinha minha sogra, tinha que levar em hospital, mesmo com todos, assim, 3 filhos que ela tinha, mas eles não cuidavam, não levavam, e tudo sobrou para mim. O que você fazia na sua casa, você continuei fazendo na sua casa de novo, sim. Né? Agora sua casa com seu marido. Isso, com o meu marido. E era uma responsabilidade muito grande, porque ela tinha diabetes, e era comidas especiais, então tudo ali, remédio. Tinha que ter bastante atenção. Muita atenção. E assim, ela queria fazer as coisas, só que ela não tinha condições, né? E eu tinha que estar sempre ali controlando, vendo, e era os médicos, tudo que eu tinha que estar, né? E assim, aí eu fui meio que ficando revoltada, falei, não é possível, né? Aí ela começava, aí mesmo assim, ela é católica, né? Missa, o terço, rezava, tudo. E eu não queria. Eu falava para ela assim, eu não queria. Aí eu já não queria mais para a igreja, não queria mais nada, eu já fiquei, né? E ela ali, não, Marli, você tem que, vamos rezar, não quero rezar. E ela era, e, assim, e final de ano tinha o pessoal que ia nas casas, as novenas de Natal, né? E, nossa, eu ficava trancada dentro do quarto. E meu marido muito bravo comigo, porque ele achava que eu tinha que participar, né? E aí chegou um dia que foi dia de Reis, que é 6 de novembro, né? E eles tinham... O pessoal saía lá com as matracas, o pessoal cantando, com a bandeira, tudo. E aí a minha sogra falou, Marli, hoje eles vão vir. E era uma madrugada, mais ou menos umas 3 horas da madrugada, começaram a vir aquela cantoria, né? Aquele pessoal cantando. Eu falei, eu não vou sair do quarto, eu não quero. Mas aí a minha sogra falou, você tem que ir, porque é um respeito, você está desrespeitando, né? Então, aí eu fui, fiquei lá. Beijei a bandeira, olhava o pessoal cantando, mas nada, né? Mas nisso eu já estava entrando numa depressão, né? Eu já estava numa depressão, assim, que eu comecei a me trancar dentro do quarto, né? Já não estava cuidando da minha filha, já não estava cuidando da casa. Eu começava, assim, amanhecia, eu saía, eu ia andava, e demorava de voltar para casa, né? E aí o meu irmão percebeu. Foi meu irmão que percebeu. Aí ele falou assim, Marli, você não tá bem. Aí eu ia pros médicos, ficava lá sentada, às vezes chegava, chorava. Aí o médico ligava pro meu esposo na firma, mandava vir buscar
eu tava lá, que era tudo perto, conhecido. Aí ele falou, vem buscar a sua esposa, ela tá aqui, não tem nada, a gente já medicou tudo, mas ela tá aqui só chorando e, né? Mas aí já era... Aí o meu cunhado, ele veio em casa, ele viu o meu estado, ele falou, Marli, tem um convento aqui pertinho, que era no Jardim São Bernardo, de umas irmãs, e a freira era amiga dele. Comecei a ir lá, vai lá, você vai gostar. Aí eu comecei a ir, né? Aí chegava lá, eu via as irmãs, ela conversava comigo, tudo. E era muito gostoso, que ela colocava aquelas músicas, e ela ficava assim, se acalma, vai se acalmando, né? Só que nisso, eu comecei a ir, só que eu sentia vergonha das pessoas na rua. Quando eu começava a sair, eu abaixava a cabeça. Se alguém viesse me cumprimentar, não podia nem me cumprimentar, que eu não olhava nem nos olhos das pessoas, né? Aí nisso ela pegou e falou assim, aí ela falando, conversando comigo, tudo. Aí ela falou, você tem que ir para a igreja. Eu ia. Aí nisso um dia chegou uma senhora em casa, ela veio rezar o terço, que é a Dona Maria. Nossa, que Deus tenha num bom lugar, né? Que ela conversou muito comigo, né? Ela falou, filha, você só vai sair dessa depressão quando você conhecer verdadeiramente Deus, né? Aí eu falei assim, mas eu conheço Deus, né? Ela falou assim, mas você não reza. Eu falei assim, eu rezo. Ela falou, você não reza. Não tem intimidade, não tem intimidade, né? Com Deus, né? Aí ela começou a cuidar de mim, sabe? Ela ia lá, mesmo assim, às vezes ela não ia nem rezar o terço, mas ela ia conversar, né? Ela explicava de Jesus para mim na Bíblia, ela falava, ela conversava como uma mãe, sabe? Ela começou a me pegar no colo. Aí ela falou assim, ó, vamos para a igreja, vamos à missa. Aí eu falei, tá, em respeito, eu vou. Respeita a senhora, eu vou. Tá me chamando, eu vou, né? Tá me chamando, eu vou, era perto, tudo. Aí eu comecei a ir. Aí eu comecei a arrumar encrenca, foi com o padre. Porque era tudo de, né? Eu falei assim, eu vou na missa. Mas era o Padre Luiz? Não, era outro. Aí já era um Padre Luiz, mas já era outro padre Luiz. Esse padre, ele era de Minas, né? E ele começou, aí eu chegava lá, assistia a missa bonitinha, respeitava tudo. Quando terminava a missa, o padre, ele, oi filha, assim, é estranho, eu acho estranho. Ele falou, o que você acha estranho? Ó, lá na igreja onde eu vou, onde eu participo, que eu nem participava mais, né? Lá quando vai repartir a ceia, dá o vinho e dá o pão. Aqui você só dá o pão, padre. Ai, ele, minha filha, eu vou te explicar. E começou a explicar, né, pra mim como era, tudo. Mas mesmo assim eu não tava convencida. Não tava convencida. Você não tava querendo aceitar aquilo ali, né? Por dentro você tava ali, mas não tava querendo viver aquilo, né? Não tava revoltada, né, tudo. Aí um dia, ele sempre amoroso comigo, eu ia nas missas, ele começa a vir nas missas, você vai entender, eu vou te explicar, né? Com todo aquele carinho, com todo amor, aí eu comecei. Aí eu fiquei grávida do meu filho, do meu segundo filho. Aí eu parei um pouco também, isolei da igreja, mas mesmo assim a irmãzinha começou a ir lá, falou assim, não vou te deixar, não vou. Né? Aí eu falei, tá bom. Aí comecei de novo, voltei para a igreja, tive meu filho, voltei para a igreja, devagarzinho. E ela assistindo, não, vamos no terço. Hoje vai ter como se fosse um louvor, mas não, né? Vamos, Marli, para você ver como que é. Tá, vamos. Aí eu comecei, sabe? Aí eu já comecei meio que engajar, assim, porque, nossa, música, né? Eu já era, nossa... Gostar sem querer que os outros entendessem, mas tô gostando. Mas tô gostando, mas mesmo assim, rebelde, né? Aí um dia ela começou, na missa estava tendo, a seleção para poder ter como fala? A liturgia, né? E aí tinha... como se fosse, não era um coral, mas o padre começou a chamar alguém para cantar. E nisso me convidaram. Aí eu falei, cantar, né? Quem sabe? Acho que vou. Acho que é bom. Gostava, né? Pelo menos de cantar assim. Aí eu fui convidada para cantar. Aí o padre já veio, né? Ele já veio e falou assim, Marli, só que tem um porém. É o quê, padre? Você vai ter que vir na missa todo domingo. Porque é uma responsabilidade.
Você pensa, assim, a liturgia é a menina dos olhos da missa. Não é brincadeira, sabe? Você pisar aqui é como se estivesse subindo no altar. Não é brincadeira. Então, ele foi explicando isso e eu fui, sabe? Aí eu fui mais aceitando tudo. Aí eu conversei com a minha mãe, mesmo casada, né? Aí minha mãe pegou, e minha mãe e minha avó. Aí minha avó falou assim, chegou pra mim e falou assim, filha, tem uma coisa, você casou, você tem que seguir seu esposo aonde ele vai, né? Se vocês viver um canto, ou Deus é um só, mas vai dar confusão. No meio do caminho, ele ia. Todo domingo tá na missa. Ele chamou ela pra ir, lembra? Ele era catequista, ele rezava todo dia. Tem a mãe peregrina, que é ele todo dia nas casas, era um mês, né? Era um mês ele também rezando. E você em casa? Eu em casa, né? Ou indo no culto? Não, no culto eu não ia mais. Não fui mais no culto. Quando eu casei, já meio que foi acabando, né? Deixando. E aí que eu fui entendendo, né? Aí quando eu comecei, aí comecei a ir na missa. Então todo dia era obrigação. Era uma obrigação, achava, né? Eu vou pra missa, tem que cantar. Bora cantar. Aí arrumava meus filhos, descia o horário certinho, cumpria direitinho, compromisso, né? E assim foi. Aí um dia essa senhora falou assim, Marli, vamos começar a rezar. Rezar? Mas eu rezo. Ela falou assim, nós estamos começando a rezar o terço. Só que agora a gente vai ter que rezar 1000 Ave Marias toda sexta-feira. Misericórdia. Fala das 1000 Ave Marias, já vai... 1000 Ave Marias e 100 Pai Nosso. Ela é 1000 Ave Marias e 100 Pai Nosso, Marli. Isso vai ser uma missão, né? Aí, a partir que você começar a rezar 1000 Ave Maria, 100 Pai Nosso, a gente vai fazer uma missão. Falei, tá bom. Aí eu comecei. Vamos descer. Toda sexta-feira a gente descia cedo. Ela passava em casa. Não tinha nem como. Não tinha. Não. Aí a gente descia. Aí era assim, a gente rezava o terço. Aí passou mais ou menos mais de uns 3 meses a gente rezando. Aí ela pegou e falou, agora sim, agora a gente vai começar a nossa missão. Qual missão? Eu já tenho uma missão de rezar 1000 Ave Maria. Pra mim já era essa missão. Né? Ir na missa. Todo domingo, né? Aí ela falou assim, agora tem mais uma missão. E a gente vai fazer. E você vai junto. Meu Deus do céu. Haja missão. Aí eu falei, qual é a missão, Dona Maria? Ela falou, agora a gente vai evangelizar. A gente vai sair de casa em casa. Porque o padre pediu pra gente fazer assim. Era um lugar... Então, você tinha que ir nas casas, saber quem era batizado, quem frequentava a missa. Então, tinha que ter um relatório daquele local. Fazer uma busca mesmo das pessoas. Busca de umas pessoas, né? Aí a gente começou. Então, era assim, a gente rezava as 1000 Ave Maria, aí eu dividia de 2 em 2, e saía o pessoal para evangelizar, de 2 em 2. Nunca podia ir sozinho, não. Sempre de 2 em 2, né? E eu comecei... Aí, eu bater nas portas, aquela vergonha, que eu falei, meu Deus. E ela, né, ela batia toda feliz, com a Bíblia na mão, com o terço na mão. E eu ali quietinha, só do lado assim. Do ladinho. Né? E eu me vestia saião, né, toda... Aí um dia a gente chegou numa casa, a moça falou assim, ó, ela nem queria abrir. Aí ela falou assim, vocês são crentes, sai daqui. Aí ela falou assim, não, eu sou da igreja católica. Ela falou, mas essa moça aí? Aí eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Essa moça aí ela falou assim, não, a gente é da evangelização da igreja católica, né? O padre pediu pra gente vir. Aí ela abriu a porta, a gente começou a conversar, ela falou assim, moça, você é da igreja de crente, né? Eu falei assim, não, já fui, agora eu tô, né? Aí a gente conversando, aí a gente era muito gostoso, porque você ia nas casas, recebia muito bem, era muito gostoso, sabe? Só que assim, a gente ia e tinha horário assim, os horários tinham que estar na igreja de volta para rezar, para, né, falar pro padre, a gente tinha o relatório para entregar, e só que as pessoas começaram a contar. E para ir embora.
E para você deixar as pessoas no meio, não podia, né? Tinha que estar ali, porque era uma evangelização. Então, você tinha que escutar, né? Então, eu comecei a me interessar por aquilo. Falei, olha, as pessoas confiam na gente, né? As pessoas têm problema também. Estão precisando de Deus. Estão precisando de Deus. Então, tava igual eu. Também estava precisando, encontrei alguém. Então, eles estão precisando, eles tinham sede de Deus, né? Gente, olha, foi muito maravilhoso. Começou a encher a igreja, o pessoal começava... Foi muito bom. O padre falou, tá vendo? Tá dando fruto, olha lá, tá dando fruto, né? E aí passou um tempo, ele foi para Minas e esse padre, ele sofreu um acidente. E ele faleceu lá, um acidente de carro. Né? Aí, nossa, foi um baque para a igreja, foi um baque para a gente também, né? Para mim, porque ele era o meu padre querido, né? Porque me acolheu, me ensinou muitas coisas, né? E aí passou tempo, e ele que batizou meu filho, tudo. Ele teve amor, né? Teve amor, teve muito amor, muito carinho, né? E ele era um padre, assim, que ele não falava mal, porque é evangélico, não. Acolheu. Ele acolheu. E é isso que tem que ser feito. Ele acolheu muito bem, né? E aí foi indo assim, aí a gente veio outro padre, veio o pessoal, tudo, e a gente continuou nessa caminhada. E eu continuei no canto, continuei evangelizando, e aí comecei também a ir para as casas. Ir, né? Já estava de domingo, já estava nas Mil Maria, já estava no texto, já estava na casa. Já estava em casa rezando Mil Ave Maria. Né? Já aí comecei a ir todo dia nas casas a rezar, porque aí comecei também a acompanhar meu marido, minha sogra, né? Levava a Nossa Senhora. Então, onde ela ia, a gente rezava com o pessoal também. Então, fui conhecendo muita gente. Muita gente. Mas isso lá em São Paulo? Isso lá em São Paulo. E ainda nesse local que eu estava perto do Grajaú, né? Aí, nisso, a gente saímos de lá, do Grajaú. Aí, encerramos nossa missão ali, que eu tive que mudar, porque onde meu esposo estava, ele vendeu a casa e a gente comprou em Parelheiros. Aí fomos para Parelheiros, onde continuou a outra missão, né? Chegando lá também não conhecia ninguém. Tem que recomeçar já logo tudo. Já uma tinha participar. Assim, quando a gente começou a construir, meu marido foi meio que observando, não tinha igreja, tal, né? Ele tava aí ele falou assim, ó, tem uma comunidade perto e tem a paróquia, que era um pouquinho mais longe de lá, né? Mas assim, eu falei, quando a gente mudar, a gente vê. Aí, logo que eu mudei também, a gente foi enturmar na comunidade, né? Porque eu sempre, como eu vim da igreja, assim, da comunidade pequenininha, então eu gostava daquele aconchego, né? Então eu acostumei com aquele aconchego. É gostoso. E é mais acolhedor mesmo, né? Do que a paróquia como ela é grande, tudo isso. Então, muita gente. Muita gente. Aí a gente começamos a ir lá. Aí lá também, eu comecei, aí eu fui conhecer o pessoal também. Aí logo também eu cheguei e fui convidada para ir para música, para o canto, né? Porque a gente tinha que cantar, o pessoal também era pequenininha, então era pouca pessoa e tal. Precisava. Aí precisava. Aí nisso, fui convidada para fazer o encontro de casais. Aí foi meu auge, né? Porque abriu mesmo. Quando eu fiz o encontro de casais, aí, né, comecei a trabalhar na comunidade. Aí também, lá eu trabalhei no encontro de casais. Aí logo que eu mudei para lá, tinha eu gosto de contar assim, acho que foi uma missão que Deus me colocou também. Logo que eu mudei para minha casa, de frente, tinha um terreno vazio. E aí depois, logo, eles começaram a invadir. Aí teve uma invasão de casa lá, que até hoje tem, né? E nisso, no lugar, tinha uma casinha. E logo que meu marido começou a construir, ele já tinha me falado. Falou assim, olha, eu tô lá mexendo assim na terra, tudo, vai um menininho lá assim, tal, lá em casa, e ele vai tudo assim, com esparadrapo no corpo, né? Só que eu não pergunto o que ele tem. Eu falei, tá, vamos ver. Aí logo que eu mudei, assim, eu queria conversar com a mãe dele, só que ela não dava muito abertura, sabe? Aí com jeitinho, eu fui pegando amizade. Aí ela começou a contar que ele tinha uma doença que era como se fosse uma queimadura. Só que a pele dele derretia. Na época, quando eu mudei para lá, ele tinha 7 anos.
Só que, assim, gente, ninguém chegava perto dele. A mãe me escondia, por quê? Que todo mundo que chegava perto dele ficava, mal dizendo, porque é um cheiro muito forte, é uma pessoa podre em vida, sabe? E aí eu falei assim, Deus, se o Senhor me colocou aqui, é outra missão, né? Aí eu comecei a acolher ele, sabe? Comecei a levar ele para a missa. E ele se apaixonou, porque ele não saía de casa, né? Ele falou assim, mas tia, você vai me colocar dentro do seu carro? Eu vou sujar seu carro, porque sai muito sangue de mim. Falei, não importa. Não importa, carro a gente lava, carro a gente limpa depois, importa você. Você é o ser humano que eu tenho que te levar agora, né? E a gente levava ele para a missa. Pensa a felicidade dele, sabe? De ir na missa. Ele falou assim, tia, ninguém nunca me levou na igreja, sabe? Então, assim, era uma coisa, foi muito lindo, sabe? Então, assim, a gente trocava os lençol, eu ia na casa dele, trocava os lençol da cama dele, mas de onde caía, abria um buraco nos lençol. O sangue queimava. Era uma coisa muito triste, assim, sabe? E aí, só que não tinha... assim, para Deus tinha cura para os homens, para os médicos, ele já estava enganado, que era uma doença hereditária. O tio dele teve, assim, sabe? Então, aí passou assim, aí eu cuidando, ajudando a mãe dele, cuidava, remédio, o que precisava, a gente, né, pegava, ajudava. E ele foi, mais ou menos com 10 anos, ele passou muito mal, muito mal. Isso, ele já estava sem os olhos, já estava sem as orelhas, o ouvido, assim, já tinha comido, né, tudo. E aí, um dia à noite, ele mandou me chamar. Aí a mãe dele foi me chamar. Aí eu cheguei lá, aí eu falei assim, oi, Noelza, o que foi? Né? Bem quietinho assim. Ele falou assim, tia, eu mandei te chamar porque eu vou embora. Eu tô indo embora. Só que você cuida da minha mãe? Oh, meu Deus. Eu senti dor, tia. Mas eu não vou falar pra minha mãe que eu senti dor. Tô falando pra você. E hoje eu vou embora. Fica aqui pertinho de mim. Eu falei, a tia vai ficar. Aí ele faleceu na minha frente, nos meus braços. Tá? Aí eu agradeci a Deus, que eu falei, Deus, obrigada, porque foi mais uma missão que o Senhor pôs nas minhas mãos, né? E daí eu fui cuidando, e assim, e sempre Deus colocava... Você não mudou de casa à toa, né? Não foi à toa. Tinha uma alma ali pra cuidar. E logo que passou, né, na minha vida, veio um rapaz aidético, com AIDS. Porque aí eu já estava na missão de cuidar da pastoral da saúde do doente, né? Que eu já tinha entrado na pastoral. Já foi mais uma. Aí eu falei, tô com pouca, vou mais uma. Agora eu vou mais uma. Não queria ir na igreja, não. Né? Igreja católica, não quero fazer nada. Não quero fazer nada. Só de segunda, agora tem a pastoral da saúde. Terço, Mil Maria. Aí Deus colocou esse rapaz também, né, na nossa vida. A mãe dele era só ele, a mãe e a irmã. E a irmã, ela participava da igreja. Aí foi quando ela contou pra gente. E ninguém queria visitar. Tinha um medo, né? Que na época era uma... como se quando surgiu a AIDS, o pessoal tinha medo. De encostar. Nossa, de encostar, não podia, né? E eu ia na casa dele visitar. Aí o padre falou assim, Marli, você vai ter outra missão. Eu falei, padre, mais uma? Mais uma? Você vai levar a Eucaristia. Eu vou te consagrar para você levar a Eucaristia. Então, você vai ter que levar, você vai visitar e vai levar, né? Aí eu ia. Pegava minhas crianças, eles eram pequenos, né? E eu tinha que carregar eles, não tinha com quem deixar, né? E levava. Aí, quando chegava lá, ele perguntava, Marli, você não tem medo? Você traz suas crianças aqui? Porque nem a minha família vem aqui com medo. Eu falei, não tenho medo. Não tenho medo de nada. Se Deus me deu a missão de eu vou, eu tenho que cumprir essa missão, né? E foi indo. Aí ele faleceu também, né? Aí eu falei, Deus, mas eu cumpri a minha missão. Levava, né, direitinho, ia lá, rezava com ele. Eles ficavam encantados de estar ali rezando, né? De falar da palavra, né?
Aí eu falava para Deus, eu não tenho estudo, eu não tenho sabedoria, mas quando Deus te capacita, quando o Espírito Santo te, né? Meu Deus, é muito bom, é muito maravilhoso, é gratificante demais, né? Ele nos dá o dom, né? Quando a gente tá disposto, quando a gente dá o nosso sim sincero, ele nos capacita de verdade, né? A gente que é incrédulo no poder dele. Mas quando a gente entende que a gente pode ser usado como instrumento dele, deixando ele fazer as coisas, tudo transforma. Aí foi passando, aí surgiu a pastoral carcerária. Essa foi, né? Aí o padre porque lá em Palheiros tem, né? Tem ali na 25, tem, né? Tinha que passar só das mulheres. Né, na época, hoje eu não sei como tá, mas antes, quando a gente fazia visita era só das mulheres lá. Convidaram para pastoral carcerária. Aí o padre veio, falou assim, Marli, mais uma missão. Mais uma missão. Aí eu, qual o padre? Assim, a gente vai montar a pastoral carcerária, né? Só que o padre ia, porque não podia entrar, né? Aí eu falei, padre, eu vou na prisão? Não vou não. Ele falou, você vai sim, Deus tá te chamando, vamos. Aí ele montou essa pastoral e a gente ia, né? E eu achava engraçado quando chegava lá. Era? É assim, o padre vai, faz todas as papeladas, fala quem vai entrar, né? Porque geralmente quem entra lá é revistado. E a gente, como era da missão, não revistava, porque a gente entrava com o padre, a gente tinha carteirinha, né? Não poderia entrar sozinho, podia nada. Então, quando era o dia da visita, a gente tinha que entrar com o padre, com as carteirinhas, tudo, né? E era uma coisa assim, porque você fica... Eu falei assim, meu Deus, olhar aquelas grades, né? Era a grade, as pessoas lá. Gente do céu, o pessoal, elas vinham contar a história do porquê ela estava presa. Tinha muita gente. Muita gente. E é uma coisa muito assim, muito triste, né? E aí elas contavam porque que elas estavam presa, aí pedia pra gente levar a carta pra família, e aí você não podia pegar nada lá dentro. Não pode pegar a carta, porque não sabe o que tá escrito, né? Então, você não podia pegar nada, não podia ter nada, sem pegar nada delas, que você, né? E aí elas começavam a me chamar de irmã. Aí eu falei assim... Aí o padre fala assim, a irmã desviada tá aqui. Ele era bem brincalhão. Ela é desviada, gente. Ela não é desviada. Mas assim, vocês paravam um momento e elas vinham para um pátio para vocês evangelizar, ou vocês iam na cela? Como funcionava? A cela era só separada, mas elas saíam do lugar e vinham num pátio. Só que a gente ficava... Era um pátio fechado e a gente ficava atrás assim, da grade. Né? Não tinha contato direto com ela totalmente, não. Né? Não, tinha só na grade. Mas elas vinham, a gente conseguia pegar assim na mão, às vezes da mão, a gente rezava, tudo. Aí, deve ter histórias tristes ali. Muitos não aceitavam, assim, ficava de longe. Sim. Né? Muitos não aceitavam, escutar falar, mas histórias muito tristes. E vocês iam lá especificamente para evangelizar? Para evangelizar, rezava, lia a palavra, deixava a palavra para elas, tudo. E assim, elas gostavam muito. Quando a gente chegava lá, era alegria. A gente cantava lá, elas cantavam com a gente. Era muito bom. Quando ia embora, era uma tristeza. Elas não vão, ficam mais. Mas a gente tinha horário, né? Tristeza, né? Elas tendo um contato com o mundo exterior e vocês indo, deixando, né, elas cumprirem aquilo que é delas. Mas deixando, né, a parte... É preso, né? Pesado, pesado, né? É pesado. E tanto a gente... Porque você tinha que estar em muito espírito, muita oração para não também trazer aquele peso de lá, né? E você tinha que saber também, definir assim, como se fala, os problemas deles, né? Não se... Você tem que levar Deus para eles, mas assim, aquilo que eles fizeram, você não tem como... Não. E assim, era gratificante. Eu às vezes ficava com medo de ver histórias, né? Porque eu matei, porque contava mesmo. Era aberta, eles contavam. Elas já estão ali? Elas já estão ali, não tem nem o que perder. Não ia aumentar para ela, contando para vocês. Não. E aí aí também tinha essa missão. Aí depois a gente foi para evangelizar os indígenas, que lá também tem uma aldeia. Que é no Colônia. Tem uma aldeia lá. Lá em Parelheiros. Lá em Parelheiros. Que fica no Colônia. Deixa eu só voltando no carcerário. O padre poderia celebrar missa lá? Pode? Ou era mais uma
parte de evangelização? Quando a gente começou, só foi a evangelização. Missa a gente não teve essa parte não, missa, não teve, mais... não. Era mais evangelizar mesmo. Né? Ele só lia a Bíblia, explicava tudo, mas missa não chegou. A gente não chegou a fazer lá dentro. Não sei se pode. Né? Não, curiosidade mesmo. Eu não sei se pode. A gente não chegou a ter a missa, não. Porque como você vai dar comunhão também, né? Não. Vai ter que fazer a parte de confissão antes, sim, né? Seria um preparo muito grande. Muito maior. Eu conheci um padre que ele também visitava ali que é dos homens, né? Mas assim, também não tinha missa, ele só ia lá evangelizar. Parando pensar agora, não tem muito sentido, né? Poderia ter a parte de confissão antes, a preparação maior. Aí você tem que ter o contato. Aí não pode, né? Então, que aí não é aberto, né? É um pouco mais longo, eu diria. Aí não é... E aí a gente também começou a trabalhar com os índios, era muito... Mas a aldeia era grande? Não é muito grande, mas tinha cacique, tem um cacique lá. Mas é aquele índio urbano, né, que pode trabalhar tudo, ou índio que vive só na aldeia? Não, agora era tudo urbano, sai, né? tudo, porque eles começaram a ter contato, que nem o cacique fala assim, a gente tem contato com os brancos. Então, só que era assim, a maldade também, porque ensinava eles a beber, aí tinha já o que estava, né? Então a gente ia lá para evangelizar os que estavam já bebendo. E o cacique aceitava de boa? Sim, porque... tava, assim, eles começaram a ir pra missa, né? Levava as crianças à missa. Então ele aceitava. E a veste dele era normal? As vestes deles é normal. Nada de índio, assim, de cocar, negócio assim. Não, sim. Lá tinha o cacique, ele já era bem, assim, todas as vestes deles, né? Agora, as mulheres já tinha roupa, já tava... Porque saía pra cidade, pra lá pro centro, né? Então, eles já começaram... São Paulo... Não, mas eles devem usar, tipo, calça jeans, camiseta assim, o rosto com a pintura, Paulo, né? Há tempos atrás, uma aldeia. Sim. Não é grande, mas né? Então, a gente começou a ir lá, fazer as visitas, tudo. Só que, assim... A gente andava lá na aldeia, que é pequenininha tudo, mas onde o cacique tava, a gente tinha que respeitar, não podia entrar como se fala lá, não é toca, não é, não sei como fala assim. É oca, né? Que não pode... Mas é particular dele. Particular dele, Mas era muito gostoso. E aí também, assim, aí também a gente... aí eu fui convidada para trabalhar no encontro dos jovens, né, que eu fui da equipe. Também não entendia nada sobre jovens. Falei, padre, o que eu vou fazer com jovens, né? Você vai entrar na equipe, mas vamos trabalhar, porque era o primeiro encontro desse local que ele estava trazendo do Grajaú, que era onde tinha já encontro muitos anos, né? E para poder montar... Trazendo para Parelheiros. Trazendo para Parelheiros. Então, aí montaram... Aí, nisso, para ficar 2 anos, eu fiquei 5 anos na equipe. Nossa. Aí, de lá, aí trabalhei bastante com jovens, tudo. A gente fez encontro, montava encontro, tudo, né? E aí, a gente... aí eu trabalhei no encontro de casais, trabalhava no encontro de jovens, trabalhava na encontro de segunda união, que era mais aqui no aeroporto, para cá, né? Eles montaram esse encontro de segunda união. E aí a gente também tinha os encontros, igual o encontro de casais, direitinho também. A gente trabalhei também. E foi assim, ficando lá. Aí depois, quando foi em 2001, né? Onde aconteceu que mataram meu irmão, né? Perto, na rua da minha casa, Nossa. Né? Eu estava montando, a gente tava o padre na minha casa, tudo. A gente estava montando o encontro de casais. E aí à noite ele não morava comigo. Ele trabalhava e final de semana ele ia para minha casa. E a minha mãe saiu para trabalhar, porque ela dormiu no serviço. E assim que ela saiu para trabalhar, era umas 10 horas da noite. Aí a gente escutou um estampido. Eu falei, nossa. E aí a gente tá meio acostumado, porque eu falei, nossa, lá era tiro aqui, tiro ali, né? Então a gente ficava meio assim. Aí, daqui a pouco, a noiva dele desceu gritando. Olha, atiraram o Daniel. Eu falei assim, meu Deus. Eu achei que era uma bala perdida, né? Aí, menina do céu, começou a gritar. E eu larguei tudo. Não sei se eu peguei chinelo, peguei nada, subi onde tinha.
Aí, quando chegou lá, ele estava já morrendo. Já a gente pegou ele assim, deram um tiro na cabeça, sabe? E aí foi uma tragédia muito grande, né? Aí eu falei, a gente ficou todo mundo desolado, tudo abalado, né? E aí o padre também, a gente acabou a reunião, não teve mais nada. E aí a gente ficou assim, foi muito triste, né? Eu tive que sair de lá, porque eu falei, não vou ficar no local onde eu vi meu irmão morrer, né? Meus filhos ficam muito acabados, não comia mais. Isso foi em fevereiro de 2001. E aí ficamos ainda fevereiro, março, abril, desesperado, procurando casa, local para ir, porque a gente já não comia mais, a gente já não dormia mais, né? E eu falo assim, parece que assim, um buraco abriu e a gente entrou, né? E porque todo mundo se afastou. Parecia que a gente foi né? Aí eu falei assim, meu Deus, cadê as pessoas? Cadê o povo, né? E eu não encontrava ninguém. Eu falei, Deus, o que está acontecendo, né? Aí, sabe, eu ficava até com medo de sair, porque eu falei assim, o que aconteceu, né? Todo mundo fugiu, todo mundo foi embora, né? Sim. Aí a gente conseguiu, aí meu marido, a gente procurando casa, não conseguia arrumar casa. Aí ele falou assim, olha, eu vou sair, vocês ficam aí, eu vou até um lugar, e só que demora para mim voltar, né? E eu vou ver se a gente consegue casa lá. Aí ele veio, porque ele trabalhava na Sabesp, aí ele veio até aqui, em Ribeirão, aí ele falou assim, eu conheço um local, eu vou lá para ver, né? Que é um lugar distante, longe, mas... Aí ele veio. Só que quando ele veio, o que aconteceu? A gente não conhecia ninguém aqui. Conhecia o pessoal da Sabesp que tinha aqui, mas ele não tinha amigos, assim, não tinha ninguém. Sim. E para você alugar casa, você tinha que ter... Fiador. né? Eu falei, meu Deus. Aí ele voltou. Triste, porque não tinha como que vai... né? Aí ele chegou em casa, ele falou assim, olha, eu fui, mas não consegui nada. A casa lá era de vocês? A casa lá era nossa. Aí ele falou, não consegui nada. Aí eu falei assim, vamos final de semana lá. Deus sabe de todas as coisas. Se for lá, Deus vai abrir as portas. Aí a gente veio. Aí chegamos aqui, aí a gente foi na imobiliária, a gente não conhecia nada. Aí a gente começou a ir na imobiliária. Aí chegou aqui, sabe, tinha aquele pneu que tem aqui? Sim. Aí a gente tinha uma imobiliária ali. Aí eu falei, vamos lá. Aí ele falou assim, mas vamos lá, não tem como. Eu falei, vamos subir lá, vamos conversar, né? A gente vai... Aí, quando chegamos lá, a moça falou assim, olha, tem uma casa que é o Hong Kong e tal. Eu falei, moça, eu não conheço nada aqui. Só quero morar. Ela falou assim, olha, eu vou dar chave, né? Vocês vão até lá, dão o endereço, tal, vocês dão uma olhada. Aí, como eu estava tão desesperada, assim, tudo, quando chegou lá, eu falei, a gente olhou as casas germinadas. Aí eu falei pro meu marido, não quero. Eu falei assim, eu quero uma casa que tenha muros altos, que tenha tudo alto, tudo fechado, que eu não quero conhecer ninguém, sabe? Que a gente já veio com medo. Então eu não queria contato com ninguém, né? Aí ele falou assim, aí a moça falou assim, moça, vai ser difícil uma casa que... Aqui com muro alto. Né? Que aquela casa é tudo muro, né? Mas aí eu falei, não achei legal. Aí ela falou assim, olha, tem uma casa que é ali no Parque Aliança. A senhora tá para sair, ela tá aí para ir para Catalão. E aí, se vocês quiserem ir até lá, só que ela tá na casa. Aí eu falei, vamos, você liga para ela, se ela nos, né? Se me receber, eu tô indo. Aí, quando chegou lá, aí a gente olhou a casa, tudo. Aí a senhora recebeu a gente muito bem, né? Aí ela falou assim, olha... tá aí na imobiliária, aí vocês têm que ir lá para ver que, né? Aí eu falei assim, não vai ter jeito, porque tu precisa de fiador, né? Aí a gente voltou na imobiliária, aí meu marido falou assim pra moça, olha, aí ela falou, só que tem que ter o fiador. Aí meu marido falou assim, olha, tem como eu deixar meu carro como, né? Um calção. Calção, Aí ela falou assim, olha, moça, eu vou falar com a dona da casa para ver o que posso fazer por vocês, né? Aí ela ligou. Aí ela falou assim, olha, dona Maria, o casal tá aqui e tal, assim,
Aí eu só escutei ela assim, mas e o fiador, né? Aí eu falei, ai, meu Deus, eu lá rezando. Falei, meu Deus, me ajuda. Você tá vendo a situação, não tenho nem, né? Aí ela falou assim, ela desligou o telefone, falou assim, olha, a moça falou assim, que vocês podem alugar a casa sim, não precisa deixar o carro, ela gostou muito de vocês, e ela falou assim, dia 19 de julho, vocês podem vir para casa, que ela tá saindo. Eu, graças a Deus, agradeci tanto a Deus, falei, Deus, muito obrigada pela essa bênção. Aí a gente foi embora, era dia 15, aí no dia 19 a gente veio para Ribeirão. Meu Deus! Aí a gente ficou no Parque Aliança 1 ano de aluguel, e aí a gente mudou aqui que é o Santana, ali perto eu moro ali bem na Rua do Velório, né? Mas vocês venderam a casa lá? Aí, não, ainda não vendemos. Sim, ainda tem uma casa em Palheireiros, tem. Aí a gente veio, ficamos aqui, mas mesmo assim eu continuava indo para lá, porque ainda não tinha desligado da equipe. Aí continuava indo da palestra, no encontro de casais, da palestra no encontro de jovens, tudo, né? Mas ficamos aqui. Aí eu cheguei, aí eu falei para ele assim, agora a igreja. Como a gente vai conhecer a igreja aqui nesse, né? Não conhecia nada. Aí chegamos, aí a gente fomos para a capela, que era... Eu não sei o nome da capela agora ali, da Parque Aliança. É a Nossa Senhora Aparecida? Acho que é isso mesmo, E aí, no Vila Gomes, em frente ao Colégio Álvaro. Isso Nossa Senhora mesmo. Aparecida. Então é essa mesmo. Aí a gente foi... Aí depois eu comecei a vim para a Matriz procurar, porque a minha filha precisava fazer o crisma. Não, ela já tinha feito a primeira, que ela fez lá em Palheireiros, né? E aí a gente veio para cá, aí, nossa, o pessoal achou assim, ficaram encantados, né? Falou assim, nossa, vocês mudaram e vim procurar, porque foi rápido, assim, a gente já queria se engajar. Eu falei, se eu afastar, vai ser, né? É difícil falei, voltar. Eu posso me afastar das pessoas, mas de tudo. Deus, não. Mas de Deus eu não vou me afastar. Tanta porque se eu me afastar, boa que ele fez. Então, né? Eu falei, se eu afastar... É difícil. Aí a gente começou. Aí a gente veio para a Matriz, aí eu entrei no coral, comecei a cantar também, aí a gente foi, trabalhando em encontro de casais, da Matriz, né? Que era, na época, onde a gente chegou, era o Padre Reinaldo. Padre Reinaldo. Nossa, tem um fofinho. Tão fofinho. Eu amava confessar com ele. E ele não atendia as confissões na salinha. Ele atendia ali atrás do presbitério, na curvinha ali. Ele colocava uma cadeirinha, né? E sentava de frente pra você, eu sentava de frente pra ele. E ali, assim, com o altar lá, tem aquela parte de trás. Né? Não sei se ainda tem, né? Perto do ar fresco lá. Aí você sentava ali. E ele ficava lá confessando todos os dias. É verdade. Todos os dias da missa, ele tava ali confessando, né, galera? E ele era um amorzinho, ele vinha receber a gente assim na porta, pequenininho, bonzinho. Com a mãozinha dele. Uma calmaria. Muito calmo. Nossa, quando ele faleceu, meu Deus. Ai, parece que desabou. Falei, ai, Senhor, de novo, vou passar por isso, mas, né? E aí veio depois o Padre Pedro. O Padre Pedro era... Já mais firme, né? Europeuzão, mais firme. Bem, né? Depois participei com o Padre Cestílio, que ele era do Grajaú, que era o nosso parco lá também. Ele era de lá? Ele veio... porque quando ele veio... Nossa, quando o Padre Cestílio veio, eu falei assim, nossa, Padre Cestílio, vai se encontrar aqui, né? Em Ribeirão. Nossa, é verdade, né? Aí a gente também, ele tentou montar um encontro de jovens, mas só foi uma vez só, também não deu certo, também, né? Daí depois para Cestílio veio... Aí depois eu não lembro qual foi o padre que... O Padre Cestílio... Não lembro o nome do padre que veio. Eu sei que eu trabalhei também. Eu participei pouco na Matriz, bem pouquinho. Ah, tá. Mas aí eu ficava no coral com o padre, com o Renê, com o mestre, né? Não sei se você conhece o mestre também. Mas você tá ainda na Matriz hoje em dia, não? Não tá. Agora eu tô parecendo mais ali na Santana, né? Não, tô aqui na capela de Santa Cruz. Na Santa Cruz? Você participa lá? Ah, na minha capelinha. Você mora do lado da Santana, né? Só que eu participo. Eu falei da Santana, né? Mas na rua da participa da Santana? Não participo. É que nem eu falei, eu gosto de coisa bem pequenininha. Parece que é um aconchego mais gostoso, mais assim. E a Santa Cruz né? Santa Cruz ali abraça, né? É um acalento, sabe? Que acho que... Eu falei assim, nossa, igreja grande... Todo mundo conhece todo mundo. Você sabe quando a pessoa falta na missa. Na capela também, na comunidade. Na comunidade, você sabe. O lugar que a pessoa senta, você sabe.
Verdade. É mais fácil, né? Lidar com as pessoas. E você, acho que se encontra, né? Porque você olha olho no olho, né? Então, eu lembro muito da capela onde eu trabalhava, por causa disso. Eu trabalhava com as senhorinhas, né? Era uma acolhedora, aquela vovozinha que chegava, né? Então, era muito gostoso. Eu falei assim, então, isso, a capela me lembra muito a comunidade onde eu trabalhava. Aí você se encontrou. Eu me encontrei, sabe? Não tô em pastorais hoje, não tô assim, porque meu marido se afastou da igreja, né? Ele não, como fala assim, ele não se encontrou na renovação. Ele não, né? Não é a praia dele. Não é, né? E eu sou a renovação forte, né? Então eu me encontrei, porque eu falei assim, nossa, quando começou a renovação, meu Deus do céu, parece que ampliou mais ainda, né? Então, eu te entendo. E lá é tipo assim, eu falava, ele falou assim, que renovação. Eu falei assim, mas eu gostava, eu ia escondido, gente. Ele pode estar escutando depois. Eu ia escondido pra renovação, sabe? Que tinha um frei lá, que inclusive chamava até Frei Gilson, né? Hoje ele cuida de idosos, a igreja dele é para, né, dos idosos, tudo. Então, ele começou a renovação ali. Então, eu saía da onde eu morava para ir para outro lugar onde tinha a renovação. Porque onde começou também, na capela que eu trabalhava, não sei se na época, no começo, foi muito assustador para as pessoas que estavam acostumadas com a missa tradicional, assim, com tudo tradicional. Tipo, né? O tradicional assusta um pouco. Aí, quando começou a renovação, o pessoal, a maioria do pessoal de idade se afastaram. Né? Porque não aceita, né? Assim. Mas eu entendi, pra mim a missa e muitas outras coisas tiveram outra visão e outra quando eu entendo a renovação. Daí mudou muita coisa pra mim, mudou muito a minha visão, mudou muito. A renovação pra mim foi um divisor de águas. Então, aí eu falei assim, gente, quando eu vim, falei, nossa, aí eu fiz aqui que eu vi a renovação, né? Quando tem também o rebanhão. Nossa, eu vi o rebanhão, meu pai ficava ali, que era na escola, né? Na escola. Então, nossa, eu ficava ali, aí meu marido aí ficava em casa, eu falei, fica em casa, meu filho, mas eu tô indo, tchau. Que Deus pegar ele, vai ser na curvinha. Eu tô Uma indo. vez escolhido, né, você pode se afastar, mas Deus sabe o teu coração e ele não vai deixar em paz, né? Né? Como o príncipe da paz, né, roubou minha paz, como diz a canção do Flávio Vitor, né? É verdade. Então, não vai deixar em paz. Ele sabe até onde você pode ir, o que você pode trazer, então... Nenhum dos padres atuais que a gente tem é mais tradicional, né? Assim. Tradicional, hoje, aqui na nossa cidade, não igual antigamente, né? Quem tá na Nossa Senhora de Fátima? Então, ainda tá o padre Cassiano. Ah, tá. Né? Então, assim, tradicional, igual a gente tinha, não tem, mas aceitam a renovação. Hoje todos aceitam, né? Aqui em Ribeirão, pelo menos, todos aceitam, incentivam os grupos de oração. Isso é importante, mas um tempo atrás era difícil, né? Mas hoje em dia todos aceitam, incentivam, né? Graças a Deus a gente tem uma graça aqui de ter alguns padres 5, 6 padres, né? Que incentivam a renovação carismática. Então, pra gente que era renovação, isso é uma alegria muito grande. Que anos atrás era difícil. É verdade. Né? Padres que eram, não aceito muito, quer fazer um encontro na igreja, a abertura não era, mas agora, graças a Deus, tá. E tem movimento que faz parte da igreja, né? Então... E quando eles aceitam é bom, né? Eu trabalhei com um padre lá, que ele não aceitava, né? No tempo, ele aceitava nem Nossa Senhora dentro da igreja. Nossa! Ele era rebelde demais. Eu falo, o bispo, o Dom Fernando, teve muita dor de cabeça com ele. Porque a gente vivia indo para as reuniões, tudo, né? Nossa, ele bebia, sabe? Nossa. Rezava a missa bêbada, a gente tinha muita dor de cabeça. Gente! Aí é complicado mesmo, mas graças a Deus é que os nossos são uma bênção. Graças a Deus. Vieram todos aqui? Não, quase falta todos. 3. Quase não, tá aqui. Falando... Não, dos padres aqui de Ribeirão? Não, mas quase todos vieram aqui. O padre Cassiano ainda não veio. O padre Cassiano é querer Mauá, né? Tá mas uai. Pro tempore, né? Mas aí. Daí saiu anteontem, o dia da ordenação do diácono Maurício, do diácono Fernando, e acho mais um diácono, acho que é 25 de janeiro.
Top. Eles vão ser ordenados padres. Ai, que bênção, então, é muito legal. Tomara que abençoe, Maurício de Ribeirão. Né? Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui. Esse aqui era do Nossa. encontro que a gente tinha, né? Porque tem que falar, mas tem que mostrar, né? Aham. Que eram os livros que a gente fazia, ó, né? Então, várias coisas, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. Que legal, né? Que fofo. E esse CD? E esse CD eu trouxe porque em 2006, não sei se vocês conhecem a Fraternidade O Caminho, Uhum. e eles vieram aqui em Ribeirão. Eles fizeram um trabalho aqui em Ribeirão Nossa. em 2006, eles vieram, cortaram o cabelo das pessoas, eles ficavam na rua, fizeram que um legal. trabalho Eles muito deram bonito. Raul não né? era nem eles nascido. deram um junto com a O Raul tinha 1 ano. Toca, né? E eles também são lá da Vila Natal. Que tá essa aqui você perto. conhece, ó. Reinaldo canta. Raio de misericórdia. Você botou a mão em cima, Aqui, ó. assim, ó. Não, agora eu li. No teu coração brotam raios. Aí eles fizeram um trabalho muito bonito aqui. Não, é incrível. Eu sou apaixonado por essa fraternidade. Então, aí eles, como tinha uma filha de uma amiga minha lá de São Paulo, aí ela ligou, falando que ele estava aqui, aí eu, né, entrei em contato com eles tudo. Aí eles foram tudo almoçar na minha casa. Nossa! Foi uma festa. Pensa aquele povo subindo a rua do velório, tudo de hábito, de né? hábito, né? Tudo marronzinho. Tudo marronzinho. Né? Cantando, todo mundo tocando violão. Pensa, foi uma festa maravilhosa, Que linda. da hora. Foi muito gostoso. Então, É. eu acolhi todos eles deixaram essa relíquia também para mim, todos assim, Autografado. autografado, né? Então, foi muito gostoso, foi muito legal. Tenho saudade. A moça, a Andréia saiu, né? Ela não tá na fraternidade mais, mas foi muito gostoso, Que né? isso, E pra quem não conhece, isso é um CD, tá É um bom? CD. É o disco menor, entendeu? Hoje a gente tá aqui, ó. Ó, Tem você um abre. disco, agora tem um CD. Você vai aqui é o chique. Aí encarte. você, aqui tem às vezes tem letras, né? Vem a aqui vem letra as da letras, vem aqui, música. Isso Aí você aqui. pega o disco, coloca num rádio, tem que ter um rádio pra tocar. É. Tudo isso. São coisas, são relíquias que eu guardo Relíquias. muito no meu carinho. coração. História, né? Faz parte da sua história, né? Meu, que Mas assim, legal. ouvindo a sua história desde o começo, né? Você, na verdade, sempre foi pra cuidar de alguém, né? Desde pequenininha, desde 9 anos, quando você saiu da escola, cuidou dos seus irmãos, depois foi babá, Sua cuidou avó, das cuidou da criancinhas, cuidou da sua avó, Eu sou cuidou só da sua sogra, cuidou do menininho, né? do moço. Cuidou do moço, cuidou dos seus filhos, foi na pastoral carcerária. Então, assim, Deus te deu essa missão, na verdade, de cuidar do próximo. Né? Então, você foi preparado desde pequenininha para cuidar do próximo, né? Foi muito cedo, mas foi... E eu Foi falo um assim, dom, né? o olhar pro próximo é dom, porque nem todo mundo olha pro próximo. Hoje em dia a gente tá no mundo que a gente olha muito pro eu. Uhum. Eu quero, eu tenho que ter. Então, a gente se abdicar muitas vezes das nossas dores, das nossas vontades, dos nossos desejos, para olhar o do próximo, né? Igual você falou daquele menino, um menino que todo mundo excluía, né? Você não ligou para isso e foi cuidar, né? Foi olhar pro Levou próximo. ele na missa. Então, Ai. assim, eu acho que sabe, é algo muito valoroso. E a gente sai com essa lição, né? Da gente olhar mais pro próximo. Ter o cuidado com Cuidar o próximo, com o próximo, né? Então até tem a passagem, né? Que Jesus fala que quando quiser se aproximar dele, né? Cuide dos meus, né? Daí, mas como, Senhor Jesus? Ele fala, dando água quando tem sede, né? Tem uma passagem. Mas assim, porque para cuidar do próximo, cuidar daquele que tá esquecido, daquele que tá largado, daquele que tá excluído. E às vezes a gente não lembra disso, né? O Papa instituiu o Dia Mundial do Pobre, né? Uhum. E pra gente vai ser domingo passado agora, né? Pra gente vai ser domingo passado. Pra mim foi domingo passado, né? Mas assim, não pode ser só um dia, né? Sim. A gente tem que olhar pro pobre em si, né? Com caridade sempre. Ouvir as histórias, parar um tempo. Aquilo que vocês fizeram na pastoral carcerária, quantos ali não tem pra quem contar a história, ninguém quer ouvir. Hoje em dia a gente tá num mundo que as pessoas não querem ouvir, querem ser ouvidas, Isso. mas não quer ouvir. Uhum. Então assim, foi até criada agora a pastoral da escuta, Isso. né? Porque as pessoas, né? Uhum. Porque as pessoas não têm mais tempo pra parar pra ouvir, quer falar, quer ser escutado, mas não quer ouvir. E se você parar pra ouvir as histórias, às vezes 5 minutinhos que você ouve, você consegue ajudar o irmão, consegue ajudar. Então, de hoje assim, eu acho que a gente tira daqui muito rico, sabe?
o ajudar o próximo, se abdicar da sua vontade. Quando você casou para sair de casa. E você encontrou uma pessoa para cuidar. Então, assim, você se abdicou da sua vontade, do seu cantinho de paz, das suas coisas, da sua filha que estava grávida, para cuidar do próximo. Então, eu acho que isso é muito lindo, que a gente tem esse espírito, sabe, de cuidar do próximo, de se doar pelo próximo, de se entregar pelo próximo, porque eu acho que, certeza, isso vai mudar as nossas vidas, né? Isso vai transformar as nossas vidas. E eu acho assim também que isso aqui destruiu muito a escuta, né? Das pessoas, porque tudo que você vai ver as pessoas está nisso aqui, né? Uhum. E eu aprendi que ser igreja é cuidar do próximo, é você calçar o sapato do próximo, né? Porque muitas vezes ninguém quer calçar o seu sapato, porque ele é apertado, né? Ninguém quer sentir a sua dor. Eu falo, olha, eu não tive estudo, não, mas Deus, ele me ensinou uma coisa: escuta as pessoas. Às vezes eu fico pensando, às vezes onde eu tô não é por coisa assim, alguém vem contar uma história, alguém vem contar a sua dor, sabe? Então eu falo assim, eu tive em hospitais, né? A minha mãe ficou 3 meses dentro do Mário Covas, eu fiquei dentro do Mário Covas 3 meses, que ela teve um câncer, ela faleceu. Eu entrava ali, não só para ver a minha mãe, mas para escutar também as pessoas que estavam ali, né? Que às vezes estava sozinho. Tá sozinho, não tem alguém para dar um copo d'água, né? Então, assim, esses tempos atrás, em 2003 também passei com a minha irmã, ela ficou internada no Hospital Grajaú, ela fizeram uma cirurgia errada nela, ela ficou 3 meses dentro do hospital, toda aberta, toda podre, que eu estava assim, meu Deus, essa menina não vai ter, sabe? Mas Deus tirou ela dali para mostrar que ele é Deus, né? E eu fiquei lá também, eu saía daqui, ia para lá todos os dias. Fiquei no meu serviço sem trabalhar, mas eu cuidei dela ali dentro do hospital também, sabe? Porque eu falei assim, é Deus manda, você tem que obedecer, né? E vi coisas lá dentro que eu falei, meu Deus, dá né, pavor de você ver, né? Então, você vê que esfriou o amor das pessoas. Esfriou, né? A gente escreve muitas vezes kkk e não tá rindo, né? Hoje até, de tarde, eu liguei pra Júlia, tava indo trabalhar, né? Ela, você tá sem cinto, põe aí que tá pipi e apitando, né? O carro dele fica apitando. Ela tá sem cinto. Eu falei, não sei o que. Daí na volta, eu falei, não vou mandar mensagem. Daí eu liguei de novo e tirei o cinto, né, pra apitar. Daí eu falei, eu liguei só pra te irritar, pra falar que eu tô sem cinto. Mas as pessoas perderam isso até do ligar. Sim. Né? As pessoas não se ligam mais, não tem isso. Não tem mais paciência, não tem. né? E eu falei, eu vou irritar ela, mas brincando assim, né? Mas porque não tem, porque você manda mensagem, você escreve, você coloca sentimentos que você não tá. Isso esfriou a gente mesmo e hoje em dia, você tá na sala, você quer falar que sua mãe tá no quarto, você manda uma mensagem. Né? Muito triste. Então, assim, de cômodo para cômodo, você manda mensagem. Então, afastou a gente. Então, eu gostei um pouco que a escola proibiu. Então, as crianças têm que conversar. Né? Minha filha, para mim, eu achei uma maravilha isso aí, tem que conversar. Mas afastou mesmo a gente. Mas que a gente não perca esse sentimento de ajudar o próximo. Sabe? Que a gente entenda o que é ser igreja. Ser igreja é doar a vida pelo irmão. Né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Esse é o maior mandamento. O Padre Zezinho tem uma música que ele fala, né? Que do alpendre. Quando as senhoras, as tias, as mães sentavam no alpendre para conversar, né? E hoje a gente sente falta disso. Você não vê mais ninguém, que às vezes você passava nas casas, tinha uma cadeirinha de fora, um banquinho, né? Sentava na calçada. Sentava na calçada, no chão. Não é tão, né? Mas... Às vezes não conhece nem seus vizinhos, não. Na minha rua mesmo, eu te falo, na minha rua antes, eu conhecia todas as pessoas que moravam. Eu sabia por número. O cara vem entregar, porque aqui é tudo bagunçado os números, né? Eu queria que mora no 15... eu moro ali, ó, aquela casa ali. Hoje em dia, eu não sei quem mora na minha rua. Eu não sei. E minha rua nem é grande, eu não sei todas as pessoas que moram na minha rua. Então, assim, porque a gente sai de casa com o portão automático. Sim. Entrou dentro do carro, saiu, voltou, entrou dentro dessa casa e dormiu. Então, você não tem mais o convívio, você não tem aquele negócio de conversar na calçada, não tem. A gente perdeu tudo isso, né? Perdeu. Mas por WhatsApp conversa, manda mensagem, então... Né? Antigamente você ia viajar, deixava a chave da sua casa com o vizinho. Com o vizinho, verdade. Né? Hoje em dia... Dá comida pro cachorro, não sei o quê, entra lá, não sei o quê. Hoje em dia, às vezes, você não sabe quem é seu vizinho. Então, né, mais que a gente possa
tentar resgatar um pouco disso, né? Acho que é a lição que a gente sai daqui hoje desse zelo pelo próximo, de amar o próximo, de muitas vezes esquecer um pouquinho a sua dor para viver a dor do próximo, né? Porque, né, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Essa música tá muito na minha cabeça, né? Nós somos a Canção Nova, né? E na hora que cantou o Santíssimo passando, na hora que cantou essa música, pra mim foi surreal. Surreal. A gente pôde viver momentos lá incríveis, né? Pelo menos, acho que com a Júlia também, Jesus falando assim diretamente comigo. Foi louquinho, né? Foi bem doido. Foi assim, um evento, nós fomos só por ir, nem sabíamos direito do que ia ter o acampamento, alguma coisa, chegamos lá. Tava tendo uma noite de gala, todo mundo arrumado e a gente assim. Nossa, que vergonha. Aí a gente já entrou assim, ó. Noite de gala. A cabeça assim, lá no centro de evangelização, as pessoas de vestido. Foi, salto alto. Salto alto. E a gente? De camisa social. E a gente foi com a roupa que tava de manhã, a gente tava à noite. A gente não tava indo suado, vendido, porque nós ficamos o dia inteiro lá. Então eu pensei que o negócio de gala era só escrito, que as pessoas iam estar aqui. Mas assim, eu entendi, sabe? Deles estarem com a sua melhor veste para receber Jesus. Eu entendi. Foi. Mas naquele momento, eu falo por mim, eu tava com o melhor sentimento. Sim, meu coração tava ali disposto. Senhor, talvez eu não tô com a melhor roupa por fora, mas eu tô entregue aqui. Sim, com certeza. Né? Então, e Jesus falou e foi surreal, sabe? As velas acesas, foi muito, muito, muito lindo, muito precioso pra gente. E é entender isso, né? Deixar Jesus tocar o seu coração, te preencher para que você possa, assim, tocar os outros corações. Né? Que foi o que você fez, né? Não queria ir pra igreja, não queria ir pra igreja, foi conquistado e conquista os outros. Fui até na pastoral carcerária. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você fez a catequese crisma? Ou não? Quando pra casar, né? Que eu não fez. tinha. Quando eu fui casar, eu fiz. Fez, porque você não tinha feito mais nova? Não tinha feito nova, porque minha mãe não levava. Porque assim, lá em casa é um católico, que eu sou da igreja católica, meu irmão já é da cristã, outro é da outra igreja, outro já não vai em lugar nenhum. Então, assim. Aí a única batizada. A única batizada sou eu e mais dois irmãos só. Os outros não são batizados também na igreja. Sim. Mas eu fiz pra casar, porque tive que, né, pra casar tem que fazer fez direitinho. Nova também, né? Casou novinha. Casei novinha, tive que fazer, né? Senão... Mas, e assim, acho que o ser igreja é esse amor, né? Ser igreja, você tem que ser igreja, mas amar, né? Porque não adianta você ser igreja... eu vou todo dia à missa. Eu vou todo dia fazer mas não amo o próximo? Mas não amo o próximo. Não faz bem, né? Briga em casa, briga no serviço. Briga... Né? Então, a gente tem que amar. Mesmo, às vezes, você encontra pessoas que estão morrendo de raiva, que tá... mas calma, né? Vamos falar um pouquinho do amor de Deus, né? Imagina se Jesus escolhesse quem ele fosse amar. Quantas pessoas ali odiando ele despejando amor? Quantas pessoas querendo matar ele despejando mais amor? Quantas pessoas perseguindo ele falando mais o reino de Deus, apresentando mais o reino de Deus, falando mais de amor, salvando as pessoas? Jesus ensinou pra gente que esse é o caminho a seguir. Quem que é a gente pra ficar fazendo o caminho contrário? E ser o simples é o amor, né? Amar. É isso que eu falo. Às vezes as pessoas falam assim, aquele tá mais chique, aquele tá com o anelzão no dedo, eu vou ser amigo dele com o bolso cheio de dinheiro, ou então aquele que faz o churrasco do domingo todo na sua casa, domingo, né? Que hoje em dia tem que ser quase rico pra fazer churrasco. É isso mesmo. Né? E Deus, ele não quer, ele quer que você esteja ali com aqueles mais... Não, simplicidade, né? Que eu falo que a gente olha aquele que tá ali, às vezes a gente não dá nem um copo d'água, né? Então, você vê, às vezes eu falo assim, eu vou para São Paulo, você vê aquelas pessoas ali na rua, aquelas crianças, né? Tem muita gente na rua, muitos moradores de ruas, né? Sim. E abandonados, né? Então, a gente tem que olhar por esses irmãos que estão abandonados, né? E escutar aqueles que sempre estão ali para falar algo, né? Que todo dia tem alguém para falar. Contar uma história. Né? Todo dia tem. Mas gratidão, né? Por você ter nos encontrado, por você ter falado comigo de querer vir aqui contar a sua história, né? Eu ouvi alguns dos áudios, falei, não, vamos chamar, né? Porque a gente... Até essa troca mesmo, assim, né? Aqui ao vivo, assim. Mas gratidão, né? Por essa iniciativa. A gente agradece a Deus, primeiramente, por ter tocado no seu coração e ter te dado coragem de vir aqui testemunhar.
Só gratidão a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a esse podcast, as nossas vidas, né, a sua vida. Você não desista de ajudar as pessoas e vamos seguindo. Sim, que história legal, de verdade. Onde Deus te levou, né? Gratidão. Nossa, de verdade. Muito legal. Eu quero agradecer também, né? Dizer que vocês são meus amigos do coração. Quando precisar conversar também, nós vamos conversar nas conversas, vamos, né? Que eu falo, Deus, ele põe as pessoas na nossa vida, né? E eu agradeço a Deus todo dia quando ele põe pessoas novas na minha vida. E Deus pôs vocês, né? Então eu tenho que agradecer também por vocês terem me escutado, né? E agradecer a Deus, primeiramente, também, né? Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, né? Que a gente tem que pedir a Deus todo dia sabedoria, né? Porque eu falo, eu não sou nada, não sou ninguém, né? Mas Deus, Ele é tudo na minha vida. Ele capacita, né? a gente. Nossa, meu estudo de hoje foi sobre sabedoria. Top. Muito, muito legal. Gratidão, né? Gratidão você que nos assistiu até agora. Sim. Né? Ouviu essa história maravilhosa. Espero que você tenha ficado encantado, igual nós ficamos aqui encantados, né? É isso. Gratidão. Esses são nossos patrocinadores. Gratidão, Paulos, né? Editora Paulos aí, que tá com a gente desde o comecinho. Sim. Né? Então, que a gente continue por muito tempo. Pode ir passando, Raul. Vai passando aí. Vai dando play, que aí vai mais rápido. Estúdio Nossa Cidade, gratidão, Grande Márcio, Raul, por esse estúdio incrível, por toda a acolhida, né? Você quer fazer seu podcast, chama o Raul, chama o Márcio aí, manda um direct pra gente, manda um direct no Instagram deles, que eles vão dar toda a atenção necessária. Próximo é Mazi Artes, a Júlia, esse aqui é o seu personalizado, manda mensagem Mazi Artes, ela faz de tudo, camiseta, caneca, garrafinha, impressão, gente, impressão. tudo, né? Essa caneca é sua para você levar de presente, para lembrar da gente, tomar o seu café, sua água, seu chá, seu refrigerante, ela serve para tudo. Leva no evento. Imagina. KR Consultoria e Assessoria. Quer fazer sua cidadania italiana? Chama lá a Carol, ela vai te dar toda a assessoria possível, né? Vai te explicar tudo certinho de como ir atrás dessa parte da cidadania italiana. Chama ela que ela vai te dar toda a atenção. Grande Carol. Grupo JS, Grande Igor, quer reformar sua casa, pintar, lavar, a sua caixa paróquia, d'água, paróquia, padres. Chama o Igor que ele vai dar uma geralzona lá e deixar incrível. Michele, quer restaurar sua imagem, quer comprar artigos religiosos. Santo que você não encontra. Santos, chama ela lá. Aqui a gente tem mais um presentinho, um tercinho que a Michele fez para você levar para sua casa. Então, você quer chamar a Michele, né? Que ela, Michele, que ela vai te dar toda a atenção. Ela, logo tem uma novidade incrível que ela tá fazendo, não posso contar. No próximo eu conto. Incrível, incrível. Vocês vão ficar apaixonados. Hoje eu vim, hein? A que eu mais gosto. Eu tô também. Tem como Deus, ó. Eu fiquei. Ó, sim, Ser Santos, gratidão pela camiseta, pela parceria, por tudo que nos proporciona aí. E vamos juntos. E nós temos um cupom. É isso aí. O cupom é Gente de Fé. Só escrever lá. Você compra lá 10% de desconto na sua compra. Então, põe lá Gente de Fé, compra sua camiseta, blusa e tudo mais que tiver lá, 10% de desconto. Sim, é isso. Você tá olhando pra do meio, né? É? Você tá olhando pra do meio. Sei lá. Tá bom, é pra que tá naquela? Tá no meio? No meio. E por fim, conferir os projetos. Quer fazer seu projeto na sua casa, né? Vai chamar eles, que irão dar toda a atenção possível aí pra fazer seu grande projeto. E a gente tá fazendo um evento, nosso podcast. Nós estamos organizando um evento junto com o Grupo Geração Santa Cruz. Você que é aqui de Ribeirão ou próximo, vagas limitadíssimas. Então a gente vai fazer uma tarde de louvor, é Tempo de Adorar. Depois a gente coloca também no nosso Instagram, né? Não, você tá super convidado. Você é VIP lá, Raul. Você tem um crachá. Você tem um crachá. Fechou. Raul, todo mundo quer conhecer o Raul. É Tempo de Adorar e a gente tem a graça de ter um missionário da Canção Nova. Sim, vai ser dia 14 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde, lá no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro. Isso. Lá em cima, lá perto do McDonald's, subindo o morro lá. Mas são vagas limitadas. Se você quer ir, chama a gente no direct. Chama a gente no direct. Vai estar o missionário Lucas Reis da Canção Nova com a gente. Vai ser incrível. O Ministério Abraço de Pai. O Ministério Abraço de Pai vai estar também. Então, chama a gente lá. Manda o seu nomezinho, porque realmente lá a capacidade é 200 pessoas. A gente já foi umas 80, 90 fichas. Então, e divulgou hoje de manhã.
Divulguei hoje, já foi umas 80 fichas. Então, né, chama a gente lá que tá indo que tá. Manda um direct que a gente vai guardar o seu lugarzinho, se Deus quiser, se não tiver acabado. Amém. Né? Amém. E gratidão a Marli, gratidão a Júlia, grande Raul. De nada. Tamo junto aí, né? Fazendo mais um programa aí. E você que nos assistiu até agora, né? Sim. Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana, seu final de semana. E é isso. Bora pra cima, bora evangelizar. Se você quer contar seu testemunho, chama a gente lá no arroba. Igual a Yasmin fez, chama a gente, manda um direct. Arroba podcast Gente de Fé no Instagram. Só chamar que a nossa equipe vai ver. Nossa equipe vai ver. Manda que a gente vai, com muito carinho, você vai ser ouvido. Como a gente aprendeu hoje aqui, através do testemunho, devemos cuidar do próximo, mas devemos também ouvir. Tem muita gente querendo te ouvir, então bora falar. Então, quinta-feira que vem a gente se encontra aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Nos encontramos quinta-feira que vem. Tchau, Deus abençoe. Até quinta-feira.